mês e meio de dor, de vazio. É por esse momento difícil que a família do empresário Marcelo Leite tem passado exatamente no município de Arapiraca, agreste de Alagoas. Os pais, a esposa de Marcelo também, todos estão desolados. Ele foi vítima de um tiro de fuzil durante uma abordagem da Polícia Militar de Alagoas. E eles falaram com exclusividade pela primeira vez sobre esse caso. A nossa equipe de reportagem foi até o local de trabalho do corretor, que inclusive permanece do mesmo jeito, desde a morte dele. Na casa dele, a viúva lembrou os últimos planos do casal. A reportagem especial de Beatriz Lacerda e de Vázio Soares, agora no Cidade. Para receber nossa equipe, Thales Leite voltou pela segunda vez ao escritório do filho. Desde o falecimento de Marcelo Barbosa Leite, há 1 mês e meio, o dono desta empresa de seguros no centro de Arapiraca tenta manter a rotina de trabalho sem o braço direito na empresa. Era aqui que meu filho trabalhava. Tá tudo do mesmo jeito? Tá tudo do mesmo jeito. As fotos da mãe, da irmã, eu com ele ainda quando ele era bem mais novo, quando ele começou aqui na empresa. Ele começou com quantos anos aqui na empresa? 16 anos ele já nos ajudava aqui. 16? Com 18 foi efetivado e depois virou diretor operacional. Muito dedicado? Muito. Chegava de 8 horas, só saía 7 horas da noite. A vida do Marcelo era trabalho. Thales relembra os últimos momentos do filho, na madrugada do dia 14 de novembro, quando o empresário seguia de carro pela AL-220 em Arapiraca e foi perseguido por 2 viaturas do 3º Batalhão. Ele fez o contorno de forma adequada, inclusive dando sinal de luz, mostrando que não estava empreendendo fuga. Ao fazer o retorno, ele se deparou com 2 viaturas, que, na minha opinião, ele não tinha ainda nem se apercebido dessas viaturas. E é possível ver no vídeo que ele encostou o veículo. Eu conheço meu filho. Meu filho não iria fazer furar uma barreira policial. Ele encostou. E o que se passou em seguida foi de um absurdo. Foi um absurdo, porque não deram a menor chance de defesa para o menino. Em poucos minutos que o veículo parou, é possível observar os clarões dos tiros. Então ele morreu dentro do carro mesmo. Inclusive, o tiro ultrapassou o banco do veículo e pegou ele na parte anterior aqui, né? Então ele não tinha ainda saído do veículo, ele estava no veículo. O veículo dele é um veículo fechado, os vidros, é possível ver no vídeo que os vidros estão todos fechados, tem uma película de fumê muito escuro. Então, como é possível que essas pessoas atiram sem saber que dentro do veículo poderia ter outras pessoas, poderia estar a esposa dele, poderia ter crianças? De um descuido, de um despreparo gritante, a forma como tudo aconteceu. Na versão dos policiais militares, Marcelo desobedeceu a uma ordem de parada e exibiu uma arma de fogo pela janela do carro. Por esse motivo, os PMs decidiram atirar. Na delegacia, eles entregaram este revólver calibre 38 que estaria no carro de Marcelo. O empresário foi socorrido para o Hospital de Emergência do Agreste, sendo transferido em seguida para hospitais em Maceió e São Paulo. Mas, depois de 21 dias de internamento, morreu por complicações de uma infecção generalizada. O sepultamento em Arapiraca reuniu amigos e familiares num completo silêncio de dor. Mas a família Leite sempre contestou a versão da Polícia Militar.
O carro de Marcelo teria sido atingido por 5 tiros de fuzil feitos a uma curta distância. Disparos que atingiram os pneus e também a lataria do veículo. Exatamente nesse ponto da imagem foi por onde o projétil passou, transfixando o banco e atingindo o motorista nas costas. O carro permanece aqui no pátio da 4ª Delegacia Regional de Arapiraca, onde já passou por uma perícia. Também foram periciadas as armas dos policiais militares e o revólver calibre 38 que estaria com Marcelo no dia da abordagem. Mais dúvidas dessa ação serão sanadas no próximo dia 16 de janeiro, às 8 horas da noite, quando uma reprodução simulada vai acontecer. Uma simulação onde irá constar apenas uma versão, né, a dos policiais, já que meu filho faleceu. Eu acredito que seja uma reconstituição baseada em mentiras. O que nós vamos ver lá é uma reconstituição baseada em mentiras. E desde já nós contestamos todas as afirmações dos policiais com relação ao que ocorreu. A Polícia Militar do Estado de Alagoas em algum momento procurou a família de vocês? Em nenhum momento nós fomos procurados pela Polícia Militar de Alagoas. Inclusive o processo segue na Corregedoria e praticamente não foi feito nada. Então nós não recebemos uma ligação do comandante daqui de Arapiraca, nem de Maceió, e o processo junto à Corregedoria basicamente só tem mesmo o protocolo de abertura. Marcelo era o filho mais novo de Thales e Alvani. O casal une forças para suportar a ausência do homem carinhoso e pacífico que planejava aumentar a família. Casado com Bruna, Marcelo morava há 1 ano nessa casa recém-construída. Muito recente, né? E assim, são lembranças. A viúva voltou ao quarto do casal, onde recebeu nossa equipe. Lembrou da convivência intensa com o marido e dos sonhos interrompidos. Fazia parte da minha rotina inteira. Da hora que acordava, a gente treinava de meio-dia. Então, ele me pegava na clínica de meio-dia, a gente ia para academia, e vinha para casa almoçar, que tinha uma pessoa que trabalhava aqui com a gente, que ele amava a comida dela, então ele amava vir para casa almoçar. A gente almoçava junto, a gente ainda deitava 20 minutinhos, assistia um episódiozinho de alguma série que a gente gostava. Era tudo que a gente fazia muito junto, né? Então, a gente assistia, depois ia trabalhar normalmente. Depois ele me buscava, a gente vinha para casa. Nossa rotina era essa. Chegava em casa, eu ia organizar alguma coisa para a gente jantar e ele ia passear com os cachorros. Ele ia passear, voltava e a gente... minha relação com ele era extremamente tranquila. Todos os planos dele, eu estava no meio. Como todos os meus planos, ele estava no meio. Então, assim, eu pensar hoje no meu futuro sem ele é um pouco difícil, sabe? Vou ter que começar a me acostumar com a ideia. E em pensar na circunstância em que isso tudo mudou? Exatamente, porque assim, isso nos passa uma insegurança, até em relação a ter filhos, colocar no mundo, meu filho não vai poder ir numa conveniência, comprar um refrigerante que ele vai estar correndo risco de vida. Ele saiu para ir numa conveniência, entendeu? Ele não estava cometendo um crime, ele não estava fazendo nada de errado, entendeu? Então, assim, é difícil a forma que aconteceu. Uma comissão de 3 delegados investiga o caso. Os 6 policiais envolvidos na ocorrência já prestaram depoimento. Um deles é investigado por participar de outra perseguição com morte em Arapiraca. O jovem Danilo Fernando da Silva, de 17 anos, levou um tiro nas costas ao fugir de uma abordagem. Por esta ação, 4 PMs foram denunciados pelo Ministério Público de Alagoas pelos crimes de lesão corporal seguida de morte e fraude processual. Agora, a família de Marcelo espera respostas da Justiça. É um verdadeiro absurdo. E o que estão esperando que aconteça mais um absurdo desse,
E a gente fica com muito medo, porque a nossa luta, desde o início, não é para se vingar. Eu nunca quis saber nem o nome desses indivíduos, mas o que eu quero é justiça para o meu filho. Eu não vou deixar meu filho morrer numa situação onde ele imputam crimes que ele jamais cometeria. Então a nossa luta é essa, hoje, por justiça. Olha, uma matéria muito completa e exclusiva, inclusive, né? Pela primeira vez, os familiares do Marcelo conversaram, né, com a equipe de reportagem, e foi a equipe de reportagem da TV Pajuçara, a Beatriz Lacerda, o Vazio Soares, que trouxeram essa história também. Eu acho que uma informação importante, eu acho que nova também, é de que o Marcelo estava na rua naquela hora, de madrugada. Muita gente pode pensar, poxa, o que é que ele estava fazendo de madrugada na rua? A gente não tem direito de sair de madrugada? Ele estava indo numa conveniência, num posto de gasolina para comprar alguma coisa. E foi quando aconteceu essa abordagem, né, cheia realmente de falhas, né, cheia de dúvidas, de interrogações, que talvez sejam sanadas com a reconstituição que está marcada para o dia 16 de janeiro. Então, daqui a pouco mais de 15 dias, nós teremos a reconstituição desse caso. A dor de um pai, de uma mãe, de uma esposa, né, que tinha planos, eles tinham planos, inclusive, de terem filhos agora em 2023. E esses planos foram interrompidos por conta de uma abordagem que tem que ser explicada, né? Tem que ser explicada. A Beatriz mostrou o carro, inclusive aquele carro, a gente consegue vou colocar aquele trechinho da matéria, da passagem da Beatriz. O carro está no pátio lá da polícia, né? Da delegacia regional lá de Arapiraca. Foi periciado já, será utilizado na reconstituição. E como o pai do Marcelo falou, os vidros do carro não foram quebrados, não estavam abaixados. Como é que a viatura sabia que ele estava com uma arma? Como ele mostrou essa arma para os policiais? Essa é a alegação dos policiais. Se o carro tinha vidros escuros, né, fumê realmente, e por que eles abordaram? Se tivesse uma criança no banco de trás e esse tiro tivesse atingido não só as costas do Marcelo, mas também uma criança inocente na sua cadeirinha no banco de trás. Veja que irresponsabilidade foi o que aconteceu nessa abordagem, não é? Não precisa a gente ser especialista para exatamente deduzir isso. A gente está esperando, inclusive, nós procuramos, nessa matéria foi gravada na última quarta-feira, dia 28 de dezembro. E desde o dia 28, nós estamos esperando, né, e tentamos contato também com a Polícia Militar de Alagoas para que tivéssemos uma resposta e uma posição dos militares que estão sendo investigados por essa abordagem que culminou na morte do Marcelo. Nós pedimos, inclusive, à PM uma possibilidade de entrevista. No entanto, nenhuma de nossas mensagens ou ligações e e-mails foram respondidos. O espaço segue aberto para a resposta da PM, até porque há uma investigação, segundo notas anteriores da PM, né, uma investigação por parte da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Muitas perguntas continuam exatamente no ar. Inclusive, no final da matéria, a Beatriz relembrou o caso Danilo, que é outro menino, outra vítima de uma abordagem policial na cidade de Arapiraca, também com militares do 3º Batalhão, e entre eles, um dos policiais que abordou Marcelo nessa situação que causou a morte do Marcelo, também estava, há um ano atrás, na abordagem que matou o Danilo. O mesmo policial e a mesma situação, uma abordagem policial que acabou em morte, inclusive com os militares dizendo que as vítimas estavam de porte com uma arma de fogo. No caso do Danilo, isso já foi descartado. Inclusive, o Ministério Público denunciou os militares por tentarem falsificar provas durante esse inquérito. Nesse caso, a família do Marcelo também contesta a versão dos policiais de que o Marcelo estaria com uma arma e que teria apontado essa arma durante a abordagem. Esse caso foi muito emblemático. A gente vai continuar acompanhando, inclusive,
Vamos acompanhar agora no mês de janeiro, no dia 16, essa reconstituição do crime, mas muitas respostas precisam ainda ser dadas. E é importante a gente ter também, a gente já trouxe aqui os advogados de defesa dos policiais, mas é importante ter um posicionamento da polícia, né? O que é que a PM, o que é que a Corregedoria da Polícia está fazendo para investigar essa situação também. São denúncias graves envolvendo policiais do 3º Batalhão em 2 situações com vítimas que foram mortas a tiros após uma abordagem. Vamos continuar acompanhando.